Boa noite, pessoal. Eu sou o Adeilton, do canal Adeilton com Y, Bíblia e Prosperidade, tá certo? Hoje, dia 14 de outubro de 2021, tá certo? E hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus no Salmo 46. Salmo 46. Mas antes, roda a vinheta. Pessoal, voltamos depois da vinheta. Vamos meditar na Palavra de Deus no Salmo 46. Salmo 46. Peço a você que, independente dos problemas, eu tive muitos problemas, estou tendo muitos problemas, muitas dificuldades, dias difíceis, de privações, de dificuldades, mas nós não podemos nos desesperar e perder a nossa fé, a nossa confiança. A melhor coisa é entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar ao Pai em secreto, que em secreto Ele nos vê, Ele nos ouve, e no momento certo Ele vai resolver tudo. A pior coisa é quando estamos em meio a problemas e não estamos vigiando. E aí muitas vezes vem a provocação, vem as guerras, os problemas, as dificuldades, e a melhor coisa é se calar, não entrar em debates, em contendas, em vãs contendas, entrar no nosso quarto, fechar a porta, orar ao Pai em secreto, que em secreto Ele nos recompensará, assim diz a sua palavra, se nós cremos, certo? Então nós vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmos 46, diz o seguinte, a santa palavra de Deus: O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Versículo 7 diz: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Versículo 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. A Deus toda a honra, a Deus toda a glória, a Deus todo louvor. E ao seu Filho, Jesus Cristo, ao Espírito Santo de Deus. Certo? Mais uma vez, nós vamos meditar na palavra de Deus. Certo? Aqui neste Salmo 46. Primeiro a palavra de Deus nos revela que em momentos de dificuldade, e quem não está passando um momento de dificuldade? Quem verdadeiramente não está passando por dificuldades, Eu acredito que a maioria,
e principalmente aqueles que verdadeiramente vivem no Senhor piamente. A palavra de Deus diz que aqueles que querem viver piamente, completamente, cabalmente, 100% completamente no Senhor, padecerá perseguições, privações, problemas difíceis a passar. Porque o mundo, o sistema que está aí fora é um sistema corrupto, um sistema que odeia a Deus e a sua palavra, certo? É o homem no centro de todas as coisas, é o humanismo, é o ateísmo, é o homem no centro de todas as coisas, e essa é a grande realidade. Então aquele que quer viver piamente no Senhor, vai ter dias difíceis na terra, mas importa ser fiel ao Senhor e ser fiel até o fim, para que recebamos como salvos a coroa da vida. Recebemos a coroa da vida porque somos salvos e obedecemos ao Senhor. Louvado seja Deus. Nós obedecemos ao Senhor porque somos salvos. Certo? Então, louvado seja Deus. Então, nos momentos de dificuldades, nos momentos terríveis, nós não podemos nos desesperar. Né? Tenho tido dias difíceis, né? Juntamente com a minha família, dias difíceis, e a melhor coisa é se calar, a melhor coisa é meditar na palavra de Deus, é louvar e adorar, é entrar no nosso quarto e falar com o Pai em secreto, afastado dos olhos, né, de todo homem, de toda mulher, e buscar a face do Senhor. E fugir de toda contenda, de toda discussão, de todo embate, de toda discussão, porque, na verdade, não leva ao caminho que agrada a Deus. É necessário buscar a face do Senhor em louvor e adoração e meditação da palavra. É necessário continuar ministrando a palavra de Deus nos 4 cantos do mundo, nas mídias, aqui no YouTube. Eu não vou parar de falar do amor de Deus, do Evangelho, na verdade, combatendo o bom combate até o dia que eu acabar a carreira e guardar a fé. Falando do Senhor, pregando a verdade, denunciando a mentira, as obras desmascarando o diabo, pregando o Evangelho do Senhor Jesus, o único que salva e que liberta o homem, que leva o homem para Deus, independente das dificuldades, seja em que nível for, seja no nível financeiro, seja qualquer dificuldade, nós não podemos parar de falar do amor de Deus, porque o Evangelho é a salvação, é o único caminho que leva o homem para Deus. É o único caminho que salva a alma do homem, certo? Então, a responsabilidade é muito maior do que os problemas, do que as dificuldades, do que as privações, do que as dificuldades que nós passamos. O impulso do Espírito Santo é como um barco onde o vento sopra sobre as velas e impulsiona a singrar os mares. É como um motor que recebe o combustível, impulsiona navios. É como aviões imensos, Boeings, que em sua estrutura, né, em toda a sua estrutura, em sua aerodinâmica, com motores, combustível, né, com toda a sabedoria, impulsiona o caminho correto, certo? Aí há altitudes inimagináveis, certo? É como um foguete, é como algo que impulsiona, né? Impulsiona, não dá para ficar calado. Se nós ficarmos calados, é melhor morrer. Se nós pararmos de louvar e adorar, e se nós nos calarmos, é melhor que o Senhor nos leve hoje. Essa é a grande realidade. Ninguém pode se calar.
verdadeiramente é o mesmo Espírito que estava sobre a igreja primitiva, é o mesmo Espírito que estava sobre os apóstolos, é o mesmo Espírito que estava sobre os profetas, é o mesmo Espírito que estava sobre os evangelistas, sobre os missionários, sobre os verdadeiros pastores, né? É o mesmo Espírito que estava na vida daqueles que ensinavam e ensinam a palavra nos dias de hoje também. Não há diferença. É impossível se calar diante daquilo que nós vemos, daquilo que nós cremos. É impossível deixar de falar do amor de Deus e do que Ele tem reservado para todo aquele que ama a Deus. Tá certo? Então, independentemente das dificuldades, continuamos a falar do amor de Deus, do Evangelho. Nós continuamos mesmo a combater aquilo que Deus combate. Deus combate, nós combatemos também. Deus nos impulsiona a ensinar a verdade para combater todo engano satânico, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Este salmo nos dá essa segurança. Nós não podemos nos desesperar. Nós não podemos nos desesperar, pois Ele, o nosso Deus, o Eterno, aquele que criou todas as coisas pelo poder da sua poderosa palavra, Ele disse: haja luz, e houve luz. Louvado seja Deus. Então nós não devemos nos desesperar. Nós devemos, assim como diz a palavra, né, aqui no Salmo capítulo 46, versículo 1, Deus é o nosso, coletivamente, não só de uma maneira individual, mas coletivamente, de uma maneira bem ampla. Em cada continente da terra, é preciso ecoar essa palavra, é preciso ecoar esta palavra que voa como nas asas da alma. Deus é Ele que é o nosso refúgio, de uma maneira coletiva, é claro e evidente, não só individual. Quando ninguém te vê, Deus vê. Mas Ele é o nosso refúgio de uma maneira bem coletiva. Ele é aquele que nos fortalece. Primeiro, Ele nos abriga. Primeiro, ele nos abriga debaixo das suas asas, como a águia. Como a águia. Ele nos esconde. Ele nos abriga. Ele nos esconde. Ele nos refugia. Não é? Ele nos refugia em situações de guerras extremas, países, cidades. Aqui eu falo, em Israel existem lugares onde a população já é treinada para se refugiar diante de uma bomba atômica, diante de uma guerra, em subsolos bem protegidos, livres de armas químicas, livres de armas como bombas atômicas. Eu não posso nem comparar ao Senhor diante desse quadro, porque Deus é infinitamente maior do que estes abrigos antibombas químicas, ou não. Ele é infinitamente maior. Nós, como filhos de Deus, podemos correr diante do perigo, diante da ameaça, diante dos problemas, diante das dificuldades, nos refugiar diante do Senhor, debaixo das suas asas. E Ele nos fortalecerá, mesmo fracos, mesmo se sentindo fracos, inoperantes, frágeis, incapazes diante de tal situação, Ele nos refugia e nos fortalece. Ele é o nosso socorro, um socorro bem presente na angústia. Ele é quem nos socorre no momento de angústia, no
no momento em que o coração está apertado, no momento da tribulação, no momento da inquietação, no momento em que nós perguntamos, e agora? Quem vai ser por nós? Olhamos de um lado para o outro, em todos os lados, e não vemos a solução. É nesta hora que o Senhor nos ensina a nos refugiarmos, corremos para Ele, para que Ele venha nos fortalecer, pois Ele é o socorro. Em sua onisciência, Ele é o socorro bem presente em sua onipresença no meio da angústia, Então, verdadeiramente, portanto, versículo 2, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Do santuário das moradas do Altíssimo, louvado seja Deus. Deus está no meio dela. Ele é onipresente, onipotente, onisciente. Não se abalará. Em nome do Senhor Jesus, você, meu irmão, minha irmã, esse que está ministrando esta palavra, não vai se abalar diante dos problemas, diante das dificuldades. Você também, meu irmão, minha irmã, não vai se abalar, porque o Senhor está em sua onipresença no meio de nós. Ele está liberando refúgio, fortaleza, nos fortalecendo com toda a sua armadura, nos dando maturidade para continuar marchando como bons guerreiros do Senhor, na peleja diária, na guerra, na batalha, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus é aquele que fortalece as nossas mãos, os nossos braços para a peleja. Ele nos fortalece e nos dará vitória, pois Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Deus nos ajudará, versículo 5, já a romper da manhã. Verdadeiramente os inimigos do Senhor se embraveceram, os reinos se moveram, Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Mas no versículo 7 diz, o Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor, quem tem poder e toda autoridade no céu e na terra, quem tem todo o poder sobre todos os exércitos, todas as miríades, em toda a sua soberania, é o nosso Deus, é o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, é o nosso refúgio, é o meu refúgio e é o seu refúgio. Portanto, o salmista aqui chama os seus irmãos, chama o seu povo, os seus compatriotas e diz, vinde, venha, contemplem as obras do Senhor. Versículo 8, que desolações tem feito na terra. Ele em sua soberania tem permitido grandes coisas e tem feito grandes coisas. Ele chama os seus e diz, vinde, vinde, contemplai. Isso simplesmente é para que os seus compatriotas, os seus amigos, aqueles que estavam aflitos, angustiados, desesperados, questionando-se o que vai acontecer, o que será de nós, como será o nosso futuro, a perspectiva, o receio, o medo do presente e do porvir. A angústia permeava sobre o povo. A angústia permeava entre o povo, o sentimento de desproteção, de estarem desprotegidos, fracos, angustiados, permeava entre o povo. Mas no versículo 8, ele diz, vinde, vinde e vejam, contemplem com seus próprios olhos as obras que o Senhor tem feito na terra. Este ver e contemplar
como se você estivesse vendo numa grande tela, tendo uma visão, um dom de visão, vendo numa tela de cinema. Assim também o salmista chama os seus e diz: veja o que está acontecendo na terra. Veja o que o nosso Deus tem feito na terra. Isso é para que eles se situassem e se alinhassem a palavra, o caráter, né? Tivesse um entendimento amplo de que o Senhor não estava amordaçado, inoperante, que ele deixou de ser o mesmo, mas que ele estava ainda exercendo poder e autoridade sobre a terra. Então, no versículo 9 ele diz: ele faz cessar as guerras, ele chama os seus compatriotas, os seus amigos, o povo de Deus, e diz: veja o que o nosso Deus está fazendo. Não pensa que isso é obra de homens, de homem algum, por mais influente e poderoso que ele seja numa nação. Não é o presidente americano, não é o presidente russo, não é um presidente, não é a autoridade chinesa, uma autoridade lá na Europa ou no Brasil, nos Estados Unidos, na Rússia, não. Ou mesmo em Israel. Quem faz cessar as guerras até o fim da terra, quem faz cessar as guerras até o fim da terra, aquele que quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo, é Deus. Olhe, mas muitas vezes nos momentos de angústia, de dificuldade, de terríveis angústias, de fraqueza, de um sentimento equivocado, achando-se desprotegido por tudo e até por Deus, como se Deus não se importasse com a sua vida e com o seu sofrimento, com o problema que você está passando, seja durante um tempo mínimo ou muitos anos. A palavra manda ver os sinais, ver o que está acontecendo na terra. Veja o que está acontecendo na terra, veja o que está acontecendo na terra. No capítulo 10 ele diz: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietem-se, eu devo me aquietar. Quando Deus abre a sua boca e diz: aquietai-vos, aquietai-vos, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus não é homem, um homem limitado, uma mulher limitada, feito de carne e osso, cheio de limitações. Ele é Deus, ele é o Todo-Poderoso, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é Deus. Aquietai-vos. Isso é uma palavra para todos nós, porque a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes. Não pense que aquele que ministra a palavra, ele também não é ministrado, não. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes. E durante a vida, ambos precisam estar aquietados, como uma criança que dorme nos braços do seu pai. É isso que nós precisamos entender. Como uma criança que dorme nos braços do pai, confiando no pai, assim também nós devemos nos aquietar. Porque ele é Deus. Ele não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Ele
Ele é Deus. Aquietai-vos. Nos aquietemos na presença do Senhor. Mais uma vez eu disse, os dias são difíceis. E muito semelhante nos dias do salmista. Muito semelhante nos tempos antigos. Mas eles ouviram a voz do Senhor. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios. Ele está sendo exaltado entre os gentios, que outrora eram inimigos do Senhor, que outrora não conheciam a Deus, e muitos têm se prostrado diante do Senhor. Têm se prostrado diante do Senhor, nos 5 continentes. Louvado seja Deus. Quem era inimigo hoje e agora pertence à família do Eterno. Louvado seja Deus. Serei exaltado sobre a terra. Esta é a promessa, em nome do Senhor Jesus, nós cremos. Em toda a terra ele vai ser exaltado em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos 5 continentes, o Senhor dos exércitos está conosco. Quando o Senhor brada na boca e revela isso, e quando este salmo é escrito para o músico mor, isto é pura revelação de Deus. É Deus pelo Espírito Santo revelando para que houvesse quietude, para que houvesse quietude, certo? Para que eles não se esquecessem, não tivessem turbados, equivocados, desesperados, angustiados, fracos, se sentindo desprotegidos, à mercê de todo inimigo, de todos os problemas. É um salmo que traz quietude da alma, que traz entendimento da soberania de Deus, do cuidado de Deus, da presença de Deus sobre aquele que está passando por dificuldade. O Senhor dos Exércitos é aquele que está à frente, ele tem todo o poder e autoridade diante de todos os exércitos. Nada acontece se ele não permitir. Até a atuação do inimigo e das miríades do inferno, do diabo, eles não fazem nada se o Senhor assim não permitir, segundo a sua soberania. Tá certo? Então, ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. O nosso Deus é o Senhor dos exércitos e ele está conosco. Ele está conosco. O Deus de Jacó, Deus de Israel, está comigo e está com você. Ele é o meu refúgio. É onde eu, nos momentos mais difíceis, é que eu me refugio como se estivesse debaixo das asas de uma águia. Louvado seja Deus. Assim como os filhotes de uma águia se refugiam, assim eu me refugio também no Senhor. Tá certo? Então, ele é o meu refúgio, é a minha fortaleza, ele é o meu socorro bem presente na angústia. Na hora da dificuldade ele está comigo. E sei que tudo isso vai cessar. Nós nos aquietamos, Ele é Deus e não homem. Em nome do Senhor Jesus, eu vou acabando aqui com esta palavra, certo? Salmo 46, versículo todo o Salmo 46, todo o Salmo 46, certo? Deus é o meu e o seu refúgio, Ele é a sua fortaleza, Ele é o seu socorro bem presente na angústia. Deus vai nos livrar de toda angústia. Deus vai lhe livrar de toda angústia, de toda situação difícil, certo? Deus, o Senhor dos Exércitos, está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio, Ele está conosco e Ele vai nos dar vitória diante desses problemas terríveis que estão acontecendo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É necessário certamente orar, buscar a face do Senhor. Os problemas estão aí e eles não vão nos parar. Não vai parar você, meu irmão, nem você, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Firmes
firmes em nome do Senhor Jesus Cristo, até o dia que Ele nos chamar. Nós vamos contar testemunhos de livramento, de grandes vitórias, de grandes intervenções de salvação, de grandes milagres, grandes livramentos, milagres extraordinários, assim nós cremos. Em nome do Senhor Jesus, tá certo? Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou terminando aqui com esta palavra, tá bom? Peço a vocês que se inscrevam no canal, no meu canal, Adeilton, com Y, Adeilton, Bíblia e Prosperidade. Estejam se inscrevendo, compartilhando os vídeos, apertando o sininho, tá certo? Dando a sua opinião, deixando seu like ou dislike. Inscreva-se no canal para nos ajudar, tá certo? Também quero pedir a vocês que, para nos ajudar, esteja contribuindo com essa obra, com esse propósito de continuar levando a palavra de Deus. Estou desempregado, minha esposa está desempregada, tá certo? Temos um filho e precisamos pagar esta internet, precisamos comprar alimentos, comprar roupas, comprar calçado, pagar conta de água, conta de luz, até para enviar esses vídeos existe um custo e nós não estamos tendo condições, tá certo? Tudo, infelizmente, nessa terra é assim, é pago. A maioria das coisas é pago mesmo à base do dinheiro. Nós precisamos melhorar o canal e nós não temos condição. Queremos contar com a ajuda de vocês. Mais uma vez, eu não estou aqui com mais intenções, o objetivo é pregar o Evangelho, mas as dificuldades existem, tá certo? Existem. Estou desempregado, minha mulher está desempregada, então vivemos dias complicados. Então nós contamos com a ajuda de vocês, certo? Eu vou deixar o meu Pix agora aqui. O Pix meu nome é Adeilton Alves de Lima. O meu Pix é do Nubank. Eu tenho outros Pix, mas vamos colocar esse do Nubank. É o meu celular. 71996437188. Vou repetir. O meu Pix é 71 Salvador 996437188. Tá certo? Depositem aquilo que vocês assim desejarem, tá certo? Eu sei que muitos estão passando por dificuldade, muitas famílias, tá certo? Mas aqueles que podem, tá certo? Nos ajude a levar a palavra de Deus, nos ajude mesmo em nome do Senhor Jesus Cristo. Independente de qualquer coisa, nós não vamos parar. Deus vai abrir as portas, Deus vai prosperar, Deus vai fazer uma coisa. Nós resolvemos fazer a obra de Deus. Muitas dificuldades têm surgido, mas nós estamos com muitas críticas, muitos inimigos têm surgido, muitas dificuldades, falta o dinheiro, mas nós contamos primeiro com a ajuda de Deus e Ele vai enviar os colaboradores, tá certo? Aqueles que entenderam, aqueles que serão impulsionados por Deus. Eu agradeço já desde diante a sua ajuda, tá certo? É isso aí e até mais um vídeo. Valeu, pessoal!